Boas, Mário. Obrigado por teres um tempinho para responder algumas perguntas que poderão ajudar as pessoas que estiveram ouvindo a tua pregação no último domingo sobre como ter e ser filhos bíblicos, não é? E eu acho que esta pergunta toca-nos, ou esta questão toca-nos a todos, independente que nós não tenhamos filhos. Em algum momento questionamos a educação de algum pai que está ao pé de nós, não é? Recebemos essa influência. E eu gostava de começar esse tempo fazendo uma pergunta que tem um pouco a ver com o cuidado do pai para com o filho quando as coisas correm mal. Não é? Se existe alguma base bíblica para que nós possamos afirmar, crer que filhos errantes podem dizer-nos que houve pais que foram errantes para com Deus. Não é? Às vezes vemos essa situação e nos perguntamos se aquilo que está acontecendo com os filhos está relacionado diretamente com o erro dos pais para com Deus. Okay. Pronto, eu gostava de ir por partes, tá? Talvez em primeiro lugar descartar aquilo que não está na nossa responsabilidade e entender o que é a responsabilidade, ou qual é a responsabilidade dos pais. Em primeiro lugar, acho que todos estamos de acordo que pais não podem salvar filhos, não é assim? Nós não podemos salvar outras pessoas e, de uma forma específica, os nossos filhos. Os nossos filhos terão a sua própria responsabilidade diante de Deus, das suas decisões e, neste caso muito específico, da salvação. Isto é entre eles e Deus. Em segundo lugar, também não somos responsáveis das suas escolhas. Também eles terão que dar contas a Deus das suas decisões, daquilo que estão a escolher para as suas vidas. Então, qual é a real responsabilidade dos pais? O que é que os pais são chamados a fazer? Aonde é que nós veríamos, não é assim, essa responsabilidade? Então, nós entendemos, em primeiro lugar, que os pais são chamados a pastorear os seus filhos, a conhecer bem os seus filhos, a conhecer os seus corações, inclinações, quando tomam decisões, porque é que as tomam, a cosmovisão que eles têm. E eu acho que este é o grande problema, e parece ser isso aquilo que a Bíblia está a chamar a atenção em relação aos pais. Não é? No domingo, quando eu mencionei este facto de Deus ir falar com Eli e não com os seus dois filhos, ou das autoridades de Israel, os anciãos, iriam falar com Samuel e não com os seus filhos, ou quando Adonias começa a ter as suas más escolhas. O facto da Bíblia ressaltar que Davi nunca dizia nada a este filho. Então parece que o facto de nós não cumprirmos o nosso papel, de não fazermos aquilo que devíamos fazer, é, vamos dizer assim, uma chamada de atenção. Deus vai ajustar as contas connosco, de nós não termos cumprido o nosso papel. É um pouco como Deus diz a Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, que se tu não falares ao justo do seu mau caminho, da sua injustiça, então o sangue do justo vai cair sobre a tua cabeça. Ou o injusto, tanto o ímpio como o justo. Se eu não fizer isso, então Deus vai cair sobre mim. Então eu acho que este é o grande problema que nós vemos nos nossos dias e obviamente nós queremos falar muito da nossa igreja, não é? Que é quando nós vemos pais que veem os seus filhos tomar um certo caminho, uma certa tendência, um certo estilo de comportamento, e os pais são passivos. Os pais não estão a ler o coração dos filhos, não estão a prestar atenção, e aquilo que eles estão a esquecer é que Deus vai tratar com eles. E quando Deus tiver que julgar os seus filhos, vai trazer sobre a mesa esta nossa responsabilidade de não termos feito nada em relação a esse pecado, a essa tendência. E para mim ainda o que é mais horrível é isto que Eli e Samuel e Davi fizeram, que é honrar os filhos. Deus cai sobre Eli porque ele honrou os filhos. Não conseguem ver, não é? Exatamente, ou seja, além de não caírem em cima dos filhos por aquilo que eles estão a fazer, ainda os honram. Ou, por exemplo, porque é que Samuel coloca os filhos como juízes?
eles amavam o dinheiro, eram avaros ou avarentos. Ou, por exemplo, quando Adonias aparece naquela posição ainda de poder ser rei, porquê? Porquê que Davi deixa que isso aconteça? Porquê que ele não coloca o filho no lugar dele? E deixa bem claro que ele nunca poderia ser rei sobre Israel. Não é assim? Que Deus já havia escolhido Salomão e também por causa do coração dele. Ele nunca seria um rei de sabedoria, um bom rei para Israel. Não é assim? Então nós vemos claramente que há muitos pais que não querem cair em cima dos filhos, que não querem tratar a situação, e pode haver muitas razões aí, idolatria no coração, para com os filhos, às vezes também remorsos de um passado nosso, pecaminoso, e achamos que não podemos dizer nada aos nossos filhos por causa disso. Então há várias razões para não cairmos sobre os nossos filhos, mas eu acho que essa seria, vamos dizer assim, a responsabilidade da qual Deus vai requerer da nossa parte, um ajuste de contas. Sim, parece que eles não estão ali presentes, Sim. não é? A fazer a leitura do coração dos seus filhos, e isso acaba por trazer talvez uma certa idolatria, não é? Exato. Em que é até difícil para esses pais receberem notícias sobre os seus filhos, desde outras pessoas, não é? Um pai que vai buscar o seu filho na escola dominical e descobre que o seu filho não se portou como deve ser e parece que não é o filho dele, não é? Ou alguma situação que aconteceu na sociedade ou na escola, em algum outro lugar, fora da casa, e que os pais não conseguem aceitar que os seus filhos são culpados disso. Exato. Né? E até culpam outros companheiros dos filhos, mas não conseguem aceitar que os seus filhos são culpados. Estão adormecidos com a condição do coração dos seus filhos. Exatamente. Sim, é difícil explicar, porque provavelmente pode haver orgulho no coração de admitir que os filhos são o que são. E também a preguiça, às vezes também as ocupações que têm, de tomar o tempo e tratar essas coisas no coração. Há pais que não entendem que são os discipuladores, os pastores dos seus filhos, que não é o pastor da igreja, não é a igreja que deve fazer isso, é os pais que são chamados por Deus a fazer isso, e não fazem nada destas coisas. E, obviamente, eu diria que estes pais não podem lamentar-se quando estas notícias chegarem. Ontem, e há pouco estava a mencionar isto, ontem estávamos, eu e a minha esposa, a ver uma série de crime, onde uma rapariga foi encontrada morta no Parque Central de Nova Iorque. Ela tinha 18 anos quando isto aconteceu, uma tragédia. E, obviamente, a polícia foi logo dar a notícia aos pais e tentou, dentro da família, descobrir um pouco da vida desta rapariga e perceber os seus hábitos, com quem é que ela andava, as amizades. E a polícia descobriu um diário. Isto foi no ano 97, século passado. E a polícia descobriu neste diário que esta rapariga anotava todos os seus encontros sexuais. Mas estamos a falar de anos que ela já escrevia aquilo, e tinham sido vários os homens com quem ela se tinha deitado. Elemento de surpresa, não é? E os pais estavam surpreendidos. Agora, estes pais deixavam esta rapariga sair à noite, ficar até às 4 da madrugada, 5, com os amigos, em discotecas, em bares. E pronto. Qual foi o fim? A morte, o assassinato dela. Então, os pais não podem ficar surpreendidos quando isto acontece e nem devem lamentar. Talvez devem lamentar a culpa que devem sentir, a responsabilidade de não terem feito aquilo que deviam ter feito. Não é? Eu não consigo entender estes pais, sinceramente. Agora, eles eram descrentes. É óbvio que eles vão comportar-se assim. Mas pais cristãos, pais que dizem seguir o Senhor Jesus Cristo e que não estão a fazer o que devem fazer em relação aos filhos e a permitir este estilo de vida, precisam de se arrepender, pedir perdão a Deus por não estarem a cumprir o seu papel de pastorear, de tratar, de discipular, chamar os filhos à santidade, de cair sobre o pecado deles e ainda por cima honrá-los. Isso para mim então é mesmo um pecado grave contra Deus, e Deus vai fazer com eles como fez com Eli, não tenho dúvidas. Deus não mudou e continua a pedir a mesma coisa de nós. Muito bom.
Ainda um pouco sobre essa questão, enquanto tu pregavas no domingo, veio-me à mente Provérbios 22:6. Nós temos ouvido falar que os pais, devem instruir o menino ou a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer ele não se desviará dele. E alguns agarram-se nesta promessa, neste versículo como uma promessa, e quando há situações de que os filhos, quando crescem, até abandonam a igreja, Deus falhou. Não é? Exato. Como é que nós poderíamos ver este versículo de Provérbios 22:6? É uma promessa ou parece que Deus está a estabelecer um padrão e não nos dá a certeza se isso realmente irá acontecer? Sim. Em primeiro lugar, eu acho que em si temos que entender o livro de Provérbios, ter um bom panorama do livro de Provérbios. Não se trata de um livro de promessas. Também não estamos a ver ali promessas para Israel naquele tempo e agora a Igreja. O que estamos a ver é Salomão a mostrar-nos aquilo que são princípios universais e gerais, aquilo que normalmente deve acontecer. É óbvio, nesse universo há exceções. Por exemplo, o livro de Jó é uma exceção no universo do livro de sabedoria de Provérbios, não é? Quando o livro de Provérbios nos ensina que Deus irá ser com os justos, Deus irá abençoar os justos, Deus irá fazer isto aos justos, de repente nós vemos a história de Jó e ficamos chocados. Não o que é sabemos que aconteceu? explicar. Exatamente. Então nós vemos, há exceções. E por isso também o livro de Provérbios não pode ser um livro de promessas, mas sim um livro de princípios gerais. Aquilo que normalmente irá acontecer com o justo ou com o injusto. Também, então nós vemos este versículo de Provérbios 22:6 por causa desse panorama, não como uma promessa, mas sim como uma advertência. Não é? A minha opinião, obviamente, ou a minha interpretação desse texto é de uma advertência. Pais que não cumprem o seu papel irão ver filhos na impiedade até eles serem velhos. Também. Este é um princípio geral. É aquilo que irá acontecer de uma forma geral e universal. Assim, se eu simplesmente deixo os meus filhos andarem na tendência deles, que nós sabemos pela Bíblia é depravação, é o pecado. Então, aquilo que eu vou ver é um padrão de pecados, de depravação, até quando forem velhos. Então, eu acho que a Bíblia está a chamar-nos à atenção de que precisamos fazer algo já ontem, porque há uma tendência na vida dos nossos filhos e que nós temos que batalhar, lutar para que eles, de alguma forma, ultrapassem essa tendência e vivam vidas que glorifiquem a Deus, até a sua velhice. E descansar no Senhor, né? Nós Exatamente. não sabemos, o texto não é explícito se isto realmente irá acontecer como uma promessa, não é? Sim. Mas que devemos descansar de que este padrão universal precisa ser aplicado. Exato. Mesmo que eu acredite que seja uma promessa, vamos para aqueles que acreditam que isto é uma promessa, mesmo acreditando que é uma promessa, eu preciso de cumprir aquilo. Exatamente. Eu preciso de ensinar a criança para que ela se mantenha assim até à sua velhice. Se eu não o fizer, então fica a advertência. Eu irei ver a criança no seu pecado, na sua miséria até... O papel fundamental é educar a criança. Exatamente. Muito bom. Mário, obrigado por este tempo e vamos nos encontrar uma vez mais para responder mais algumas perguntas. Ok. Obrigado.